E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Extreme Tips. Venho trazer para vocês os jogos para essa sexta-feira, dia 17/3. Selecionamos aqui para vocês 9 jogos para este dia. Mas desde já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreve aí também já para dar aquela força que a gente possa fazer mais vídeos de palpites para vocês. Vou deixar também, pessoal, o link de uma banca com R$1. Você faz os jogos nela, aconselho você a se cadastrar nessa banca. O link vai estar em parte de baixo aí dos vídeos, tá? E também vou deixar o link do nosso Instagram e do nosso Telegram, que é um grupo totalmente gratuito que nós temos lá no Telegram de palpites, beleza? Sempre tô deixando um bilhetezinho pronto para quem tá lá, beleza, pessoal? Então aí vamos para os jogos agora, né? Antes de ir para os jogos da sexta, vamos aqui para os jogos desta quinta-feira, né? Tivemos até que um dia bom, né? Alguns jogos aí da Europa League trollaram geral, como já era de se esperar, né? Geralmente é um jogo muito imprevisível, mas deixamos para vocês aqui o jogo do Catanzaro com Monastery, né? Acertamos aqui Casa Vence, deixamos com mais de 1,5 também, acertamos 3-0. Deixamos aqui o jogo do Manchester United, o acima de 1,5 foi apenas 1-0, né? O Betis não conseguiu reagir nesse jogo. Deixamos aqui também o jogo do Fenerbahçe, outro jogo também que trollou geral, né? Foi um golzinho chorado de pênalti ainda e não saiu mais do que isso, né? Aí deixamos aqui o jogo do Feyenoord acima de 1,5, né? 7-1 pro Feyenoord. O Feyenoord venceu e venceu bem. Aqui tá rolando ainda o Arsenal Sport, vai para os pênaltis, mas acertamos aqui o acima de 1,5 nesse jogo. Deixamos aqui caso ou empate no jogo Cerro Porteño tá batendo também, né? Então aí tivemos um dia bom, mais um dia infelizmente aí que nosso bilhete não bate por um gol, né? Ontem foi por um gol e hoje de novo por um gol, né? Faltou um golzinho no jogo do Fenerbahçe pra gente bater o nosso bilhete, pronto. Mas acontece, né? Futebol é imprevisível, ainda mais esses campeonatos assim, né? Como Europa League, Champions League, né? Estão trolando geral, né? Até para sair escanteio, o gol tá bem escasso, né? Reta final também os times estão jogando bem mais tática do que jogando para frente, né? Vamos para os jogos agora dessa sexta-feira, começando aqui Al Ain e Al Nassr, né? Que é um jogo aqui pelo Emirados Árabes. O Al Ain, que é o atual campeão aqui do Emirados Árabes, é o maior campeão, vence todo ano. Ele vem aqui de 4 vitórias e 1 derrota, tá? E o Al Nassr vem aqui de 2 vitórias e 3 derrotas. Se enfrentaram 5 vezes. A última, inclusive, o Al Ain venceu por 3-1 fora de casa, né? E nos últimos 5 aí venceu 4, tanto fora quanto dentro de casa, tá? Então o jogo aí pro Al Ain vencer, beleza? Acredito que o Al Ain vence esse jogo. Jogando em casa aqui ele tem apenas 4 derrotas, né? E o outro time que o Al Nassr é um time que geralmente não tem costume de vencer fora de casa, né? Tem apenas 4 vitórias fora, tá? O Al Ain, se vencer, assume a liderança, e o Al Nassr aqui tá na parte de baixo da tabela. São mais essa vitória do Al Ain e placar exato de 3-1 para o time do Al Ain. Vamos para Sassuolo e Spezia. Sassuolo, que é um time bem over, né? Vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Spezia vem aqui de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Se enfrentaram aqui, ó, recentemente 5 vezes, né? 2022, 2021, né? Esses jogos aqui todos foram acima de 1,5, 2,5, né? Geralmente são jogos que saem muitos gols. A Sassuolo, que se vencer aqui, ela dá uma distanciada da zona de rebaixamento. O Spezia também, né? Então eu acredito que vai ser um jogo que interessa as duas equipes, tá? Então deixa aqui o acima de 1,5 nesse jogo para vocês e placar exato de 2-1 para o time da Sassuolo. Vamos para John AZ e Eindhoven agora às 15 horas. O AZ que vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. E o Eindhoven vem aqui de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Se enfrentaram 5 vezes nesses jogos aqui. 3 foi acima de 1,5. Os últimos 5 jogos do AZ todos foram acima de 1,5. Do Eindhoven 4 foi acima de 1,5. E na classificação aqui o Eindhoven, se vencer, encosta no Almere, e o John AZ aqui, se vencer, chega a 43 pontos. Então acredito que vai ser um jogo para gols e placar exato aqui de 2-1 para alguma das duas equipes. Vamos para John PSV e Graafschap, mais um jogo da Holanda, né? O John AZ que vem aqui de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5. E o Graafschap aqui venceu 3, perdeu 2. 4 foi acima de 1,5 também. Prefiro buscar gols nesse jogo, tá? Nos últimos 5 entre eles aqui, todos foram acima de 1,5, tá? Eu deixo um acima de 1,5 para vocês. São 2 super ataques. O Graafschap tem 46 gols aqui. O John PSV também, né? Tem 44. Então são 2 ataques muito bom. Beleza, então deixa aqui 1,5 e placar exato de 2-1 para o Graafschap.
Beleza? Então vamos mais um jogo aqui agora às 15 horas, Zuli e Breda. O Zuli que vem aqui de 3 vitórias e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos dele, ó, 4 foi acima de 2,5, inclusive um 3-0 sobre o Deboche, né? E o Breda tomou uma goleada em casa do John AZ, né? Venceu aqui 3, perdeu 2. Nos últimos 5 jogos todos foram 2,5. Se enfrentaram 5 vezes, foi para poucos gols, tá? Mas acredito que vai ser um jogo para gols também. O Zuli tem 79 gols, sofreu 29. Em 29 jogos, melhor dizendo. E o Breda aqui fez 49, sofreu 52. São 2 ataques bons, tá? Então eu creio que vai ser um jogo para gols. Quero deixar a sugestão de um acima de 2,5 nessa partida. Acredito que vai sair 3 gols ou até mais nessa partida. E placar exato de 4-1 para o Zuli. Vamos para Bayern Mönchengladbach e Werder Bremen agora. O Bayern que vem de 3 derrotas, 1 vitória e um empate. E o Bremen aqui venceu aí apenas 1, perdeu 4, né? Os últimos 5 jogos todos foram 1,5. E o Mönchengladbach aqui todos, com exceção de 1, foi acima de 1,5, tá? Se enfrentaram 5 vezes desses jogos aqui, 3 foi acima de 1,5, tá? Eu prefiro buscar gols também nesse jogo. O Mönchengladbach se vencer vai a 33, o Bremen também. Então eu acredito que vai ser um jogo para no mínimo 2 gols, 1,5 e placar exato de 2-1 para o Bayern Mönchengladbach. Vamos para Bohemians e Dublin agora, né? O Bohemians que tá voando na temporada, vem de 4 vitórias e 1 derrota. E o Dublin aqui vem de 4 derrotas consecutivas, né? E um empate. Se enfrentaram 5 vezes, o Dublin venceu 4 vezes das 5, tá? E eu deixo aqui vitória do Dublin, tá? Jogando em casa, um time que joga muito bem, vem de 4 vitórias consecutivas. Vai pegar um time bem meio a boca aqui, que não vence há muito tempo. E o Bohemians é o líder, se vencer dispara na liderança. E o Dublin, que é o lanterna, fez apenas 3 gols e sofreu 13. Então deixei casa vence e placar exato de 3-0 para o Bohemians. Larne e Ballymena, né, que é o jogo aqui pela Irlanda do Norte. O Larne que vem de 4 vitórias e um empate. E o Ballymena que vem de 4 derrotas, 2 empates, que foi nos pênaltis, que ele, na prorrogação ele venceu. E o Larne venceu aqui esse ano fora de casa o Ballymena, eu creio que vai vencer mais uma. Beleza, então deixo aqui para vocês vitória do Larne com mais de 1,5, tá? Vai pegar um time aqui que faz maus jogos, que não vence há muito tempo, né? Jogando fora de casa. E o Larne, se vencer, dispara na liderança, né? E o Ballymena tá na parte de baixo da tabela, então eu creio que vai ser um jogo para o Larne vencer com mais de 1,5 e placar exato de 4-0 para o Larne. E para finalizar o dia, vamos para o Sporting São José e Zeledon, né? O Sporting São José que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E o Zeledon aqui vem de 4 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos, 4 foi acima de 1,5. E aqui também nos últimos 5 jogos todos foram 1,5. Se enfrentaram 5 vezes, né? Somente um bateu acima de 1,5. Mas eu creio que vai ser um jogo para no mínimo 2 gols. Tá? O Sporting São José, se vencer, vai a 23, passa o Herediano. E o Zeledon, se vencer, vai a 14, tá? Então eu creio que é um jogo que interessa as duas equipes, tá? E placar exato eu deixo para vocês aqui de 3-1 para o Sporting São José. Beleza, gente? Então esses são nossos jogos para essa sexta-feira. Que possamos ter um dia muito bom, beleza? Que a gente possa bater o nosso bilhete, possa cravar os nossos jogos. Tamo junto e até a próxima.